documento aqui tem um campo de identificação, um outro campo aqui de data de nascimento, micro e família, para isso poder ser arquivado. Vou aqui ampliar a tela para nós. O sexo do paciente, né, masculino e feminino. E uma tabela aqui de síntese, então, do que seria a sexta diretriz, na sua forma de conceber a gravidade do caso, que considera nas linhas o nível pressórico, indo desde abaixo de 120 por 80 e de 120 a 129 sistólica até 80 por 84 diastólica. Um segundo nível aqui de 130 a 139 e de 85 a 89 na pressão diastólica. E uma classificação aqui de hipertensão grau 1, 2 e 3, que vai de 140, depois de 160, ou maior ou igual a 180, e na diastólica de 90, 100, maior ou igual a 110. Então, em que lugar, em que faixa meu paciente está? Então, no momento que eu aplico a classificação, naquele período de tempo, naquela consulta, as medidas daquele mês, as medidas daquela semana, eu construo uma média ou pego as medidas mais alteradas, ou a medida daquele dia da minha abordagem do caso, em que valor aqui que eu classifico na linha este paciente. Depois faço uma contagem dos fatores de risco e de lesões de órgão-alvo e estabeleço aqui nas colunas A, B, C, D um outro ponto de corte aqui de onde esse paciente se localiza. Qual que é o resultado disso? Eu tenho uma linha e tenho uma coluna. Se esse paciente tiver uma pressão, por exemplo, de 130 por 100, ele está na linha 5, porque vale sempre a maior. Não importa se é a diastólica ou a sistólica, vale a maior. Então, se ele tem 100, ele está na linha 5. Se ele já tem, por exemplo, diabetes, então vou cruzar a linha 5 com a coluna C, ele está no C5, com um risco adicional alto aqui, conforme a sexta diretriz. Um ano depois de trabalhar esse paciente e sistematizar a abordagem, eu consegui reverter fatores de risco modificáveis e trabalhar um controle aqui do nível pressórico. Caso eu consiga, esse paciente pode migrar de coluna, ele pode migrar de linha, ele pode sair de um C5 para um C3, para um C2, como indicativo aqui de efetividade da minha abordagem, né? De sucesso da minha abordagem. Então, eu consigo classificar esses pacientes e chegar a uma síntese que é uma letra e um número. Tá? Eu quero que os alunos pratiquem isso nas unidades básicas e apresentem esta possibilidade para os profissionais. Como que eu faço a classificação ABCD? Então, vamos olhar um pouquinho mais para isso. Fatores de risco, então aqui tem a questão da idade, homens e mulheres com faixas diferentes, tabagismo, ativo nos últimos 5 anos, né? Eu posso ter esta informação presente ou não presente, eu interrogo ela, né? A partir dos dados de prontuário. Colesterol total HDL, essa relação, então, maior do que 5 para homens ou maior do que 4,4 para mulheres, né? Histórico familiar, aqui também com recorte etário diferente para homens e mulheres de doença cardiovascular, né? No caso, morte por doença cardiovascular. Qual o número de fatores de risco encontrado? Eu conto aqui as caselinhas de sim e coloco nesta área. Então, isso responde para mim aqui, nesse espaço, número de fatores de risco, nenhum, 1 a 2 ou maior ou igual a 3. Eu respondo com base nessa tabelinha classificatória de um jeito muito simples. Síndrome metabólica, que tem um pouquinho mais de complexidade, né? Eu preciso preencher 3 ou mais critérios para ter síndrome metabólica, né? Então, os critérios estão aqui apresentados, de novo, interrogado se não tivesse informação. Classifico, se tiver síndrome metabólica, independente da contagem de fatores de risco, ele já vem aqui para a coluna C, tá? Diabetes, idem, tá? Síndrome metabólica ou diabetes. Lesão de órgão-alvo. Então, eu tenho aqui o critério para avaliar a hipertrofia ventricular esquerda, né? O índice de Sokolov, mais utilizado, né? S1 mais V5, acima de 35, né? Então, sim ou não. Índice de tornozelo braquial vai depender aqui de eu ter a possibilidade do aparelho que faça esse registro para mim, caso contrário eu me interrogo. Clearance de creatinina que eu posso estimar, né? Pela fórmula. Microalbuminúria de 24 horas, então solicitar uma vez por ano, e aí, fazendo a dosagem eu consigo também aqui responder, se não interrogo. E tortuosidades, retinopatia de algum grau, eu já coloco sim, a partir do grau leve aqui, sim, tudo bem? Se preencher um critério ou mais, ele já tem lesão de órgão-alvo, né? E condição clínica associada aqui que está sendo chamada, então doença cerebrovascular, doença cardíaca, renal, retinopatia. Eu posso começar até de baixo para cima a minha classificação, porque se eu encontrar lesões desse tipo, então eu já venho para lesão de órgão-alvo, aqui na C, ou condições clínicas associadas, se eu já tiver alguma, eu já venho para a coluna D,
Então, no caso, risco adicional muito alto, esse paciente já tem lesão estabelecida. Tá? Caso eu imprima essa ficha, ela tem uma frente e um verso. O verso vai caracterizar aqui as formas de fazer a medida, de considerar a medida de ambos os braços, a diferença que pode ser reconhecida como uma diferença possível, e a interpretação que eu dou. Uma diferença que tiver acima desses valores, então, podem sugerir aqui um problema circulatório, tem que fazer avaliação de aorta, fazer radiografia, né? Tem um conjunto de procedimentos para eu tomar, né? Então, o indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferença de pressão entre os membros superiores a 20 para sistólica, a 10 milímetros de mercúrio para diastólica. Né? Faço a repetição das medidas, faço a média das duas últimas e não pode ter uma diferença maior do que 4 milímetros de mercúrio para considerar como válida essa avaliação. É complexo isso, mas esse daqui seria o protocolo da avaliação pressórica, pelo menos ao estabelecimento do diagnóstico. Como o diagnóstico implica uma série de medidas e tem a síndrome do avental branco em 20 a 30% dos casos, eu posso pedir, então, medidas ambulatoriais, sem determinar os horários de realização dessas medidas. O recorte aqui de valores normais ou alterados é de 130 por 85. Caso eu queira estabelecer um protocolo, essas medidas podem ser realizadas ao acordar, né? Ou podem ser realizadas aqui antes do jantar, 3 vezes de manhã, 3 vezes à noite, durante 5 dias, ou 2 vezes de manhã, 2 à noite, durante 7 dias. Isso se chama monitorização residencial da pressão arterial, com valor de corte de 130 por 85. Caso o paciente não tenha condições de ter a complementação diagnóstica por esses critérios, eu posso também fazer utilização do recurso do mapa. E ele vai usar, então, um aparelho que vai fazer essas medidas para nós. Dito isso, espero que fique claro qual que é esta intervenção que os alunos vão desenvolver na unidade, a partir da sexta diretriz, uma forma de estabelecer aqui uma caracterização de qualidade assistencial, né, por alguns traçadores de cuidado que integrados permitem aqui uma classificação de gravidade dos casos e ajudam a gente a orientar tanto a frequência de consultas na unidade, dos casos mais graves, quanto a progressão terapêutica aqui para estatinas, AS e outros tipos de procedimento que podemos tomar aqui no cuidado desse tipo de risco das doenças cardiovasculares. Além disso, os alunos vão fazer também um diagrama pressórico, eu quero aqui também concentrar em algumas informações aqui de apoio. Criamos aqui na Unicid um instrumento, então, dentro do Excel, né, simples, pode ser instalado em todas as unidades disso. Aqui nós nomeamos a UBS, colocamos aqui uma data, vou atualizar aqui, por exemplo, hoje é dia 31/8, então dia 31 de agosto. Nome do paciente, aqui o paciente teste, tá? Resumo clínico neste espaço será importante descrever o tempo de diagnóstico, fatores de risco, comorbidades, lesões de órgão-alvo, discurso do paciente sobre o seu problema, estratégias de cuidado, estressores de forma geral, tudo que for possível encontrar nos prontuários, tá? Aqui embaixo os alunos deverão, no campo de observações, relatar dificuldades, impressões da equipe. Por exemplo, se aqui no mês de maio de 2016, este mês tiver 4 ou 5 medidas pressóricas, que medida que eu estou lançando aqui neste espaço, né, de registro? É a média ou a medida mais alterada? Então, aqui ele pode abrir um pouquinho de espaço e complementar essas informações nesse campo, tá? Feito isso, automaticamente, na segunda planilha, que vem dentro do mesmo arquivo, o diagrama pressórico, eu tenho aqui a UBS teste, a data 31/8 que eu atualizei, o nome do paciente, paciente teste. Tenho aqui o diagrama pressórico, né? Então, são as datas, são esses 36 meses de monitoramento que nós estabelecemos aqui para a nossa intervenção nas unidades. E na forma de colunas, aqui a representação da variação da pressão diastólica até o nível sistólico. Isso daqui é impresso numa frente e um verso, também entregue à unidade. Se nós pegarmos uma régua, uma canetinha vermelha e desenharmos lá qual que é a meta de controle, é 120, é 110 para sistólica, é 70 ou 80 para diastólica, vai depender do paciente, e aí nós podemos olhar quando que esse paciente flutuou acima desses valores de controle, e com isso determinarmos se foi por problema de aderência, falta de medicação, falta de progressão aqui de tratamento, fatores que influenciaram, alguma questão emocional, algum momento de vida diferente, né, que pode ter acarretado isso. Nós vamos, então, nesse momento, nas unidades básicas, classificar risco, avaliar diagnóstico de hipertensão, classificação desses pacientes, avaliação de risco adicional, e vamos aqui fazer um diagrama pressórico como um instrumento de monitoramento e oferecer esse recurso para as unidades de saúde.
que é interessante? As unidades disponibilizarem algum equipamento para os alunos poderem, já durante essa intervenção na própria unidade, fazerem esse registro e fazerem a impressão desses materiais e já deixarem isso entregue para ser acrescentado aos prontuários. Este momento pode ser um momento de encontro e troca entre as equipes assistenciais ou gerenciais com os alunos, que podem agregar informações sobre o processo, tudo sobre o monitoramento dos professores que vão estar circulando na rede de saúde desse dia, podendo já ofertar também retaguarda e depois encaminhando os nossos relatórios aí de feedback. Tá? Espero que vocês aproveitem esse momento, tanto os alunos quanto os profissionais. Acho que é um momento muito rico. A questão dos protocolos pode agregar muito valor, muita qualidade aí no resultado do trabalho em saúde. E, como sempre, desejar um ótimo trabalho, um ótimo encontro, que seja um momento feliz para todos. Então, bom trabalho e até mais.